sobre esse assunto. Sabrina Barbosa está ao lado da médica psiquiatra, a doutora Camila Franca, para entender o que pode causar, inclusive, impacto nas mulheres relacionado à questão de tanta violência e por que os causadores desses assuntos, infelizmente, acabam relatando que surtaram. Sabrina, bom dia. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, você já fez aí uma introdução a respeito desse assunto tão importante, porque realmente são esses dois fatos. Primeiro, o abalo psicológico de quem sofre algum tipo de agressão, né? A mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, quando vai até uma delegacia, ela já vai sob pressão, com medo e uma série de outras coisas. Isso abala realmente psicologicamente. E depois, do outro lado, o agressor que acaba na delegacia confessando o crime, mas que diz que teve um surto. Como que a gente pode identificar essas características? Mas só para atualizar para vocês, eu tinha dito agora há pouco que seriam 6 casos de feminicídio, mas na verdade são 5. Tivemos 2 em João Pessoa, tivemos um em Mamanguape, um em Guarabira e outro na cidade de Bahia. Então, para atualizar, porque assim é um número que chama realmente muita atenção, porque foi desde sexta-feira para segunda-feira. Então, assim, em poucos dias a gente já tem um número alarmante de mulheres sendo violentadas e chegando às vias de fato, morrendo por conta desses agressores. E aí eu vou conversar agora com a doutora Camila Franca, que vai me explicar justamente sobre essa questão de surtos, que o agressor, quando chega, explica justamente sobre isso. Eu tive um surto. Doutora, na ala da psiquiatria, tem como realmente a pessoa surtar e não saber o que está fazendo e depois retornar e dizer, não, eu lembro que realmente matei, mas na hora que matei foi um surto? Me explica isso direitinho. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Bruno. Bom dia, do Jarapuã. É muito triste a gente estar falando sobre isso, mas também de grande importância. Uma pessoa que alega estar em surto na hora de cometer um crime, principalmente o surto, não é algo tão simples assim de a gente afirmar que está em surto diante de um crime. Tem todo um histórico desse paciente. Um surto, ele não acontece da noite para o dia. Eu acordei bem e do nada, de repente, eu estou em um surto psicótico. O paciente está em surto psicótico, ele está fora da sua realidade. Ele não tem consciência do eu. Ele tem o pensamento distorcido da realidade. Assim que cometeu um crime, ele não tem nem condições de saber que ele está em surto psicótico. Eu até me espanto como psiquiatra quando vejo as reportagens, alguém alegar que está em surto psicótico após cometer um crime, porque o paciente em surto psicótico, ele é incapaz até de saber que está em surto psicótico. Então, e essa associação de paciente em surto e crime é totalmente equivocada e absurdo. Essa associação não existe, Sabrina. É algo que foi levado ao longo do tempo, mas a gente sabe que não. Hoje existem estudos que comprovam que essa associação de pacientes com transtornos mentais e crimes, ela é completamente infundada. Muito importante a gente falar sobre isso. Agora vamos falar sobre comportamento do agressor, que ele já está premeditando ali o momento, o local e como fazer o crime. A gente como mulher, como vítima, tem como identificar nesse comportamento algo que possa ser um sinal realmente ali de que é um agressor, de que é uma pessoa que é capaz realmente de chegar às vias de fato? Com certeza, Sabrina. Eu digo que o feminicídio, ele é um capítulo final de uma violência. O agressor, ele já dá sinais, ele já dá indícios dentro de um relacionamento. Então, ele vai ser aquela pessoa que está tentando controlar a vítima dentro das suas redes sociais, como ela vai se vestir, com quem ela vai falar, ele humilha, ele xinga. Então, a gente tem um ciclo ali dentro de um agressor. Primeiro começa com a agressão psicológica, depois uma agressão verbal, ele humilha, ele ofende, ele oprime a vítima e a mulher já está com o pé atrás ali. O segundo passo é da agressão. Ele vai agredir com socos, com murros e até, Sabrina, pasme, uma relação sexual forçada. A mulher quando isso acontece, a mulher já tem que estar com a antena ligada ali de que, opa, isso aqui não me pertence, eu tenho que sair daqui. Muitas até, eles vão até a delegacia na Maria da Penha e colocam uma medida protetiva. Mas o homem, ele vai lá com a promessa de que tudo vai melhorar, tudo vai ficar bem. Não vai. O homem que cometeu uma agressão física, provavelmente ele vai repetir esse ato. A mulher ela tem que ficar muito atenta de sair agora. Essa é a hora dele sair. Por quê? Quando ele volta, esse relacionamento vai perpetuar esse ciclo e ele pode acabar assim num feminicídio, que é o capítulo final de uma violência, no extremismo, que é a morte.
Olha, Bruno quer fazer uma pergunta, vamos tentar aqui ver se doutora Camila escuta. Pois não, Bruno, pode fazer, vou colocar aqui para ela te ouvir. Ô Sabrina, bom dia a você, a doutora Camila também. Inclusive tem homens que estão acompanhando agora o nosso programa, em muitos casos que nós já relatamos aqui, de homens que infelizmente matam as mulheres e cometem o suicídio, ou seja, o camarada está de uma forma que ele tira a própria vida. O que dizer para esses homens que estão agora com esse pensamento em casa, de um pensamento suicida, e também como alguém que está presenciando um homem com esse pensamento pode ajudar, pode auxiliar, porque o camarada que está com esse pensamento, ele chegou ao ápice que precisa de alguma ajuda. Como é que pode se identificar isso e se ajudar? Tribuna Livre. Bruno, na verdade, esse homem, ele não vê a vítima como sua companheira, ele vê a vítima como uma posse. Então, assim, quando chega o término de um relacionamento, ele se vê perdido. Ele vê que perdeu algo. E quando a gente termina um relacionamento, a gente não perdeu. Ele tem que aceitar o fim de um ciclo. Então, ele pedia ajuda. E ter um ciclo, uma rede de apoio, uma ajuda psicológica, uma ajuda psiquiátrica, para ele sair dali de um fato de uma tristeza, ele pedir ajuda, dizer que ele não consegue sair daquele caminho e ele pedir ajuda. Não ceifar a vida de uma mulher que não tem nada a ver com aquele sofrimento dele, né? Por ela querer seguir sua vida e a dele também. Então, pedir ajuda é o melhor caminho. Normalmente vem de um histórico lá de pessoas que não aceitam o não, que são pessoas frustradas, pessoas que têm um baixo limiar de aceitação. Então, eles precisam pedir ajuda sim, para não acabar num fim trágico para várias pessoas, que a morte de uma mulher que não tem nada a ver com um limiar de frustração baixo desse homem e um suicídio dessa pessoa também, que vai acarretar em vários prejuízos desse suicídio dele também. Então tem que pedir ajuda. Muito bem, doutora. Só para a gente finalizar, falando um pouquinho sobre as vítimas. Até o momento delas chegarem à delegacia, a gente sabe que tem uma série de pressão, até social mesmo, para expor o fato que está sofrendo uma violência. Por quê? Porque muitas mulheres dizem, é feio assumir que eu tenho uma relação tóxica. Que tipo de abalo na questão de saúde mesmo, da psiquiatria, pode ocasionar essa mulher pelo peso dela ter que assumir uma relação a qual ela vive e pela questão da pressão de que, de fato, ela teria que denunciar ali. Como é que a psiquiatria explica isso? E a dica, a orientação nesse caso? Na verdade, Sabrina, ela se vê dentro de uma dependência emocional. Ela se sente culpada, elas até assumem a culpa dessa agressão. Elas colocam a culpa nelas que não são delas. Então, assim, eu estou sofrendo agressão porque eu fiz algo para merecer isso. Então, isso na cabeça da mulher, ela tem que ser bem orientado de que a culpa não são delas. Esse ciclo até capaz, ela tem que reconhecer, tem que ter uma educação, tem que ter campanhas educativas de que a culpa de um agressor nunca vai ser da mulher. Então ela tem que procurar ajuda, rede de apoio. A gente sabe que estudos existem de que mulheres que não conseguem sair de ciclos abusadores é porque elas não conseguem ter uma rede de apoio para pedir ajuda. Então muitas vezes elas se veem encurraladas de que eu vou pedir ajuda para quem se ninguém me ajuda. Então é mais reconfortante. Infelizmente, eu continuo assim porque eu vejo naquele homem uma figura de proteção, porque eu não tenho outra figura de proteção para pedir ajuda. Então tem que pedir ajuda sim. Obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos. Pois vamos finalizar justamente dizendo isso. Procure ajuda, procure os especialistas, mude o seu quadro, mude a sua realidade, buscando realmente quem de fato entende e pode te ajudar. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios da TV Arapuã. Muito obrigado, Sabrina. Mandar um grande abraço à doutora Camila Franca, médica psiquiatra aqui de João Pessoa, falando conosco sobre esse tema tão importante, o comportamento humano em relação a essas questões. Inclusive um relato que ela traz muito interessante de covardes que usam esse argumento, que fazem o uso desse tipo de discurso, dizer, não, eu surtei. Não tem você não tem nenhum histórico de problema de saúde mental. Nenhum histórico você tem. Zero histórico. E aí, de repente, você mata uma mulher para saciar um desejo que você tem ruim, um desejo péssimo, desejo apenas de matar e de tirar a vida do próximo, realiza esse desejo e depois vem com esse discurso, surtei. Respeite realmente as pessoas que têm problemas mentais, as pessoas que realmente estão doentes. Essas pessoas são agredidas a partir do momento que um assassino quer se igualar a alguém que realmente está doente. Você está agredindo a quem realmente está doente.
Essa é uma coisa chamada psicopatia. Tem muito, meu amigo, nesse Brasil e nesse meu mundo. Falar agora da Narciso Enxovais, quem foi que chegou? Oi, meu amigo.